Nossa aula de hoje é sobre cilindro circular reto. Então, primeiramente, vamos entender o que é um cilindro, como que nós podemos definir um cilindro. Então, dados dois planos, alfa e beta, paralelos distintos, uma reta S secante aos planos e dois círculos de mesmo raio, um em alfa e outro em beta. Podemos tomar segmentos de reta paralelos a S e com extremos nesses dois círculos. Então, o nosso desenho aqui vai ilustrar essa situação. Cilindro circular, então, é o sólido obtido pela reunião de todos os segmentos de reta paralelos a S com extremos nos dois círculos. Olha só a definição, então, de cilindro circular. Dados dois planos paralelos distintos, então um plano alfa e um plano beta, dois planos paralelos, uma reta secante aos planos, então uma reta aqui que corta os planos, e dois círculos, C1 e C2, contidos, cada um contido em um plano diferente. Então, um no plano alfa e o outro no plano beta. A reunião de todas as retas paralelas a essa e com extremos nesses dois círculos é o que vai formar para a gente o cilindro. Então, o cilindro circular é a reunião de todas essas retas cujos extremos ficam nesses dois círculos C1 e C2. Então, essa é a definição do que é um cilindro circular. Depois, nós temos um caso particular, que é o cilindro circular reto ou cilindro de revolução. Ele é o cilindro em que o eixo é perpendicular às bases. Então, olha só, esse daqui é um cilindro circular reto. Ele tem esses elementos aqui que nós vamos descrever agora. Então, os elementos de um cilindro. Esse daqui é o eixo de revolução, tá? Então, esse eixo ele é perpendicular às bases aqui do meu cilindro. Então, sempre que for um cilindro circular reto, esse eixo forma com as bases aqui um ângulo de 90 graus. Esse R é chamado de raio da base, e ele é o raio do círculo, que forma aqui cada uma das bases do meu cilindro. Essas duas bases são iguais, né? Esse E é o eixo, que eu já comentei. O G é a geratriz, que é o segmento com extremos nas circunferências que delimitam as bases e paralelo ao eixo. Então, olha só, sempre esse G, que é a nossa geratriz do cilindro, ela é paralela a esse eixo e ela é o segmento com extremo em cada uma das circunferências aqui que formam o meu cilindro. No caso, e a altura, H, é a distância entre os planos que contêm as bases. Note que no cilindro circular reto, a geratriz e a altura têm o mesmo tamanho, são iguais. Se eu tivesse um cilindro oblíquo, se eu tivesse um cilindro cujo esse eixo aqui, ao invés de ele ser perpendicular, se ele fosse inclinado, a geratriz poderia ser maior do que a altura. Para o cilindro circular reto, elas têm o mesmo tamanho. Agora, nós vamos ver como determinar área e volume de alguns elementos aqui no nosso cilindro. Então, considere de novo esse cilindro circular reto, de raio R, altura H, e com o meu eixo aqui de revolução, que é o meu eixo E. Esse cilindro ele pode ser planificado da seguinte forma. Então, se eu quisesse fazer a planificação desse cilindro, eu ia ter que desenhar um retângulo e dois círculos, que são as bases. Note que a largura do retângulo é igual à altura aqui do meu cilindro. Então, eu posso dizer que esse comprimento aqui mede H. E o comprimento aqui do meu retângulo, da minha planificação, perceba que esse comprimento ele vai ser enrolado aqui nesse círculo. Então, ele é o comprimento de uma circunferência de raio R. E o comprimento de uma circunferência de raio R equivale a 2πr. Com essas informações, a gente consegue obter alguns elementos.
área da base. Então, a gente vai representar aqui por AB, a área da base. Como a base é um círculo de raio R, a área πr ao quadrado. A área lateral. A área lateral é a mesma coisa que a área desse retângulo aqui, que mede 2πr de comprimento e h de largura. Então, a área lateral de um cilindro vai ser dado por 2πrh. A área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Então, a área total é 2πrh mais 2πr ao quadrado. Ou, como nos dois termos aparece o 2πr, eu poderia escrever dessa forma também. 2πr que multiplica h mais r. É uma outra maneira de expressar a área total aqui do cilindro. E por último, o volume. O volume é a área da base vezes a altura. Como a área da base é πr ao quadrado, então a área da base πr ao quadrado vezes a altura h. É a expressão para o volume de um cilindro. No nosso exemplo, a gente vai trabalhar com essa situação. Então, considere um cilindro circular reto de altura 8, cujo raio da base é 5 centímetros. Então, considerando esse cilindro circular reto. Altura, 8. Raio da base, 5 centímetros. Então, é sempre importante marcar essas medidas no desenho. Determine a área de uma base. Então, como eu quero a área de uma base só, a base é um círculo, a área da base πr ao quadrado. Como o raio é 5, π vezes 5 ao quadrado, que é a mesma coisa que 25π centímetros quadrados. Se o exercício não fornecer o valor do π, você pode deixar sua resposta desse jeito, 25π mesmo. Segundo item, a área lateral. Então, a fórmula aqui para a nossa área lateral é 2πrh. Então, o meu raio é 5 e a minha altura h é 8. Então, 2π vezes 5 vezes 8. 5 vezes 8, 40, vezes 2, 80π centímetros quadrados. É a área lateral desse cilindro. Próximo item, a área total. A área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Ou seja, 80π, que é a área lateral, mais 2 vezes 25π, que é a área da base. Isso daqui dá 50, mais 80, 130π centímetros quadrados. Agora aqui um elemento diferente. Ó. A área de uma secção meridiana. Toda vez que aparecer essa questão, o que é uma secção meridiana? Você vai imaginar que você tem um cilindro e que você vai fazer um corte nesse cilindro, passando aqui pelo diâmetro do círculo. Então, é como se você tivesse esse corte aqui, como se você cortasse esse cilindro exatamente ao meio. Então, a área de uma secção meridiana é a área desse retângulo que foi formado aqui dentro. Note que esse retângulo ele tem a altura 8, porque é igual à altura do cilindro, e a base dele é 10, porque se o raio da circunferência é 5, o diâmetro é 10. Então, 10 vezes 8, a área dessa secção é 80 centímetros quadrados, sem o π, porque aqui a gente está trabalhando com a área do retângulo. E por último, o volume. O volume é π vezes r ao quadrado vezes h, ou seja, π vezes 5 ao quadrado vezes 8. 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 8, 200 π centímetros cúbicos, né? Porque aqui a gente está falando de volume. Todos os itens anteriores foram área, então eram em centímetros quadrados, volume, centímetros cúbicos. Um bom estudo a todos.